Boa noite a todas e a todos, obrigada por estarem aqui. Nós decidimos que dedicaríamos esta noite a uma conversa de café sobre um dos temas que mais marcou esta campanha, que é a habitação. Não posso deixar de vos agradecer por sermos tantos e tantas. Seguramente ninguém vai conseguir beber café, mas vamos conseguir conversar um bocado sobre isso. Não sobre o café, sobre a habitação. Mas, como estava a dizer, decidimos dedicar esta sessão à habitação, porque foi a habitação e o direito à habitação um dos temas que mais marcaram esta campanha, e garanto-vos que já fiz algumas campanhas, não sei se sabem, mas que já fiz algumas, e nunca em nenhuma campanha houve tanta gente a vir ter connosco e a falar connosco sobre uma questão tão específica como esta, mas também tão complexa e tão vasta, e foi um exercício muito interessante, porque começámos a pôr nomes, começámos a pôr rostos nos problemas que denunciamos e que já conhecíamos e que já tínhamos tido relatos de várias pessoas, mas aqui no Porto, no distrito do Porto, não só na cidade do Porto, foi também pelo tipo de campanha diferente que fizemos, pelo porta a porta, por ter ido ao encontro das pessoas. A verdade é que conhecemos muitas pessoas que nos relataram situações que são absolutamente insustentáveis e para as quais tem que haver uma solução, e estamos claramente empenhadas nessas soluções. E eu tinha pensado fazer uma coisa, que vou fazer na mesma, mas agora com contornos diferentes, porque, como disse, houve muitas pessoas no porta a porta e por outros meios que se dirigiram a nós e que nos contaram a situação em que estavam e, em particular, o medo do futuro, o medo de se encontrarem sem casa depois de uma vida de trabalho, como toda a gente, durante uma vida de trabalho, ou ainda alguém que não está a trabalhar, mas que quer sonhar poder trabalhar e ter acesso a uma casa. E nesses vários encontros nós conhecemos a história da Dona Fátima, no Bonfim. Dona Fátima queria muito estar aqui connosco hoje, nós falámos com ela no porta a porta e falámos desta sessão, mas ela tem muitas dificuldades de mobilidade e não pôde estar. Era importante que ela vos contasse a história dela e de tantos e tantas vizinhas que estão a passar pela mesma situação. E conhecemos também muitas outras pessoas, nomeadamente o Emílio e todas as famílias que nas Eirinhas estão a lutar contra uma ameaça de despejo completamente ilegal, baseada em permutas, que tem muito que se lhe diga, mas famílias inteiras que vivem ali como uma comunidade e que são histórias que nos fazem, obviamente, pensar naquilo que é a situação de tantas pessoas, porque essa situação das Eirinhas não é só nas Eirinhas, e já lá vou. Conhecemos também a Vânia, e agora estou a olhar para a Vânia, e eu conheci a Vânia hoje. A Vânia não foi no porta a porta, a Vânia escreveu uma mensagem privada no Facebook, porque nos viu nas Eirinhas e disse-nos que a história dela era uma história semelhante e de tantas outras pessoas. Neste caso estamos a falar de Miragaia. E hoje conhecemos a Vânia. Eu disse-lhe que ia haver esta sessão, não esperava. É uma maravilha que esteja aqui a Vânia, porque é de facto, como estava a dizer, quando pomos nomes, quando pomos rostos, quando contamos as histórias, mas deixamos de ser nós e podem ser as pessoas a contar no seu próprio nome, é completamente diferente. E também o mesmo se passou com a Lara, em Vila do Conde. Não sei, eu já vi aí. Está aqui, a Lara. Vocês que estão aqui hoje não sabem disto, mas se calhar para os jornalistas que aqui estão, já ouviram falar na Lara muitas vezes, porque eu já falei na Lara, o Mário Moutinho ontem falou na Lara. A Lara comoveu-nos a todos e a todas na sessão de Vila do Conde. Está ali a dizer, também lá estava, também me comovi, eu sei, porque era a Lara que nos dizia: eu tenho 18 anos, não devia estar a ter estes problemas. E também outra pessoa que encontrei aqui, que foi uma grande surpresa, que não sei onde é que está, o Nuno da Quinta do Gama. Está aqui? Está lá atrás, olá Nuno. Também não estava à espera. E isto para dizer que eu ia falar destas pessoas e ia contar a história destas pessoas. Acho um bocadinho a despropósito de estarem aqui estas pessoas, e se quiserem é esta
a oferta que vos faço, se assim entender. Temos aqui também a Ana, da Faculdade de Letras, e também da questão do alojamento estudantil. Temos também aqui de estudantes de secundário, enfim. Esta sala é um bocadinho o retrato do que está a ser esta campanha. Em todo o lado que vamos, é que parecem pessoas que nós nunca vimos, que não conhecemos de lado nenhum e com as quais partilhamos tantas lutas, que nem sequer sabíamos que partilhávamos, mas é um bocadinho aqui, também nesta sala, o que está a acontecer. Mais uma vez, chegamos aqui ao fim desta campanha, mais uma sessão pública, e estão pessoas que, se calhar, muitas pela primeira vez, destas novas pessoas, há muitas pessoas que eu conheço, obviamente, que estão aqui, mas das pessoas que não conheço, muitas provavelmente pela primeira vez numa sessão do Bloco. E isto tem acontecido esta campanha toda, e as pessoas que querem falar connosco e querem partilhar a situação que estão a viver para terem soluções, as soluções que lhes são necessárias. E por isso, como estava a dizer, já estou a falar muito, não queria falar muito, só queria dizer, precisamente porque esta sala se transformou um bocadinho do retrato do que tem sido esta campanha, uma campanha que nós fomos ao encontro das pessoas, mas que as pessoas também vieram muito ao nosso encontro. Eu queria aproveitar, se alguma de vós, algum de vós quiser, eu teria muito mais gosto, e acho que teríamos todos e todas, de vos ouvir a falar das histórias que nos contaram, do que eu estar a falar delas, que era o que eu iria fazer. Ou a Vânia, ou a Lara, querem? Estão aqui pertinho. Queres que seja a Vânia primeiro? Pronto. Olá. Meu nome é Vânia, eu moro em Miragaia. Eu cresci em Miragaia, fui criada pela minha avó, eu e a minha irmã. Em 2016 a minha avó faleceu, onde eu comuniquei à Diocese a vontade de ficar com a casa. A minha avó já o tinha feito à Diocese, porque sabia o quanto eu gostava, o valor sentimental que tinha aquela casa para mim. Foi lá que cresceu a minha mãe, foi lá que faleceu a minha mãe, foi lá que faleceu também, infelizmente, a minha avó. E assim fez. Onde a Diocese sempre disse que não era possível vender o prédio, porque o prédio tinha sido doado e, portanto, prédios doados nunca iam ser vendidos. E nós sempre acreditamos na palavra da Igreja, não é? Se eles nos estavam a dizer que nunca iam vender o prédio e que os prédios eram sempre para as famílias e depois para de geração para geração, portanto nós acreditamos na palavra da Diocese. Em 2017, eu moro com o meu filho, sou mãe solteira, o meu filho no momento tem 20 anos, está na faculdade também. Em 2017 eu pedi à Diocese para então ficar com a casa. Não me foi feito contrato de arrendamento porque diziam que a renda era baixa e, portanto, não valia a pena fazer um contrato de arrendamento escrito. O contrato ia ser verbal, portanto, para ter toda a confiança neles, ia sempre manter-me na casa. Assim acreditem neles. Pedi-lhes para fazer obras, foi-me dada autorização para fazer obras onde eu gastei 25 mil euros em obras. Isto em 2021. 2021 gastei 25 mil euros em obras, como podem imaginar, não tinha esse dinheiro e então tive que pedir um empréstimo bancário. Ainda estou a pagar, claro, porque só passaram 4 anos, ainda tenho uma longa data para pagar o empréstimo. Entretanto, em 2021, passado 6 meses mais ou menos, recebi um telefonema da Diocese a dizerem que o contrato de arrendamento que eu tanto tinha pedido, pronto, já tinha sido feito, onde eu pedia então para me enviarem, para depois ir assinar o contrato lá, mas primeiro para ler as condições. Claro que me neguei a assinar aquele contrato, porque o contrato era de 3 anos. Terminava em outubro de 2024. Foi-me dito que não havia qualquer problema, porque o contrato foi feito porque eu sempre o solicitei e, portanto, para não ter qualquer problema, o contrato continuava verbal, eu continuava na casa até o pretender. Para o meu espanto, em 4 de outubro de 2024, recebi uma carta da Diocese a dizer que o prédio tinha sido permutado.
Fiquei incrédula, porque tinha gasto 25 mil euros numa obra que não sabia que ainda tinha um empréstimo. Em 2023 passei aqui uma parte, também pedi para pôr janelas, porque as janelas eram antigas, o prédio já tem muitos anos, as janelas eram antigas e precisava de trocar as janelas. Havia o fundo ambiental e, portanto, ia-me candidatar a esse fundo. Como ao fundo ambiental nunca mais davam resposta, do fundo ambiental decidi pedir um orçamento e então fazer a obra depois também por minha conta, onde juntava também ao empréstimo que tinha, mais o valor do empréstimo que ia ser concedido. Diocese, claro, pode fazer tudo e mais alguma coisa. É para melhorar o prédio, portanto não há qualquer problema. Em outubro soube que o prédio ia ser promotado, onde cheguei à fala, após vários contactos, porque não há contactos da dita empresa de construção civil, uma empresa de construção civil não tem contactos na internet. Então cheguei à fala, consegui o contacto e cheguei à fala com o novo proprietário, onde ele me diz que eu vou ter que sair, porque a Diocese disse-lhe que eu apoderei-me do prédio. Estava no prédio ilegal, porque a minha avó faleceu e então eu não quis assinar um contrato de arrendamento e, portanto, estava ilegal lá. De outubro a janeiro, ninguém imagina como é que eu vivi, porque era uma dor tremenda saber que a habitação está ao preço que está, uma casa. Eu tenho 43 anos no momento. Portanto, como é que iam-me conceder um empréstimo? Ia ser um empréstimo mais 22 anos e o máximo dos máximos 100 mil euros. O que é que eu ia fazer com 100 mil euros para comprar uma casa? Nada. Ao valor que estão as casas. Para arrendar, o meu ordenado também não era muito alto, só se eu pagasse a casa e não comesse nem desse de comer ao meu filho. Ele está na faculdade, pronto, tinha que ir trabalhar, eu tinha que arranjar outro emprego, fazermos, não sei, algo que desse para pagar e para manter um teto. Como possam imaginar, de outubro a janeiro fiz várias contas, o que é que eu ia fazer. Entretanto, pedi, já que é uma empresa de construção civil, pedi ajuda ao construtor, porque só ele é que me podia ajudar. Eu não percebo nada de terrenos, eu não percebo nada de casas, como é que era para construir, quanto tempo demorava, qual era o valor, reconstruir, se ficava mais fácil, se ficava mais fácil comprar terreno ou uma casa de voluta. Pronto, onde ele me disse, olha, infelizmente não a posso ajudar, porque eu só trabalho no Porto. Uma empresa de construção civil só trabalha no Porto. Pronto, ok, não ajuda, muito bem. Em janeiro fiquei a saber de mais 2 prédios em Miragaia que foram promotados. E depois mais 15 casas na Eirinha que foram promotadas. Quando começo a fazer as várias investigações, aí é que fico perplexa, porque os 15 casas mais 2 prédios, estes 2 prédios têm 6 moradores, isto é, são 7, uma das casas está desabitada, somos 7 moradores. Como é que permutam? 22 casas por um prédio que tem 2 andares que ainda está para construção. Quando vou tirar os registros prediais, então é que vejo o que é que o seminário, que defende tantos valores nossos, porque defende que nós devemos ajudar-nos uns aos outros, são os primeiros a apunhalar-nos, porque vejo que eles fizeram que o prédio na Rua da Boa Vista era do seminário, o seminário faz uma permuta com a tal empresa de construção civil, José Salgado e Mário Moreira, em agosto de 2024, e faz uma hipoteca do mesmo prédio para o seminário. Isto quer dizer, o prédio da Rua da Boa Vista continua a ser do seminário. Só estão a fazer uma permuta a si próprios. Pronto, vamos dizer assim. O registro predial da casa da Rua da Boa Vista está feito com uma permuta a José Salgado, com a hipoteca ao seminário. Os restantes casas, não. As escrituras já não estão feitas assim. A minha escritura diz que o prédio da Rua da Boa Vista
agora é da Diocese, porque antigamente era do José Salgado. Que isso não é verdade. Eu tenho os documentos, tenho na minha posse e isso não é verdade. O prédio da Rua da Boa Vista é e sempre foi do seminário. Eu estou aqui a dar a cara. Hoje eu agradeci muito à Mariana e a vocês por estarem comigo, porque Miragaia sempre foi um pouco esquecido. Sempre falaram, porque 15 casas têm muito mais impacto, claro, que 3 prédios na Rua de Miragaia, e sempre fomos um pouco esquecidos, sempre em Miragaia. Agradeço-te, Mariana, por... tenho que agradecer, porque foste a única que nos ouviste, foste lá, e agradeço-te por ouvir as nossas histórias, porque nós somos, com as Eirinhas, somos 22 pessoas, famílias que estão, de momento é assim, eu sou a pessoa mais nova que de momento tenho ordem para sair em janeiro de 2026. As restantes são pessoas de idade, são pessoas que têm uma idade superior a 65 anos, portanto, eles dizem que não vão retirar de lá as pessoas, podem depois fazer outras coisas, podem dizer que o prédio está em ruínas e então alojá-los noutros locais, mas temos aqui as famílias desses moradores, dessas pessoas idosas que vivem com elas, que sempre pensaram que a casa ia passar de geração para geração, como eu, sempre trataram do edifício, porque a Diocese nunca fez nada nas casas, e daqui a uns anos, não sabem, ou 2 para amanhã, se os familiares falecerem, como é que vão ficar? Porque hoje sou eu que estou aqui, porque sou eu que vou sair, que tenho ordem verbal em janeiro de 2026 para sair, mas há outras famílias que, se os pais, se os avós falecerem, que também vão ter que sair. E isto, alguém tem que nos ouvir. Nós vamos escrever, já entramos com uma ordem, com processo de crime em tribunal. Vamos escrever ao Vaticano, porque o Sr. Bispo Manuel Linda diz que só fala com o Vaticano, que não tem que dar mais justificações a ninguém. Portanto, é ao Vaticano que ele vai ter que responder e que vai ter que, alguém nos vai ter que dar uma palavra, o motivo do que fizeram e o porquê e o comportamento que têm connosco, que nos deram ordens de obras, que pudemos fazer tudo. As pessoas endividaram-se, eles de um momento para o outro mandam as pessoas sair. E, portanto, alguém nos vai ter que ouvir. E agradeço-vos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. Pronto, eu sou... Pode ser. Mais confortável. Pode ser. Ok. Pronto, eu sou a Lara, tenho 18 anos, moro na Póvoa de Varzim desde 2020 e saí de Braga com os meus pais porque já na altura as rendas em Braga são mais caras, também é um distrito e pronto, tende a ser mais caro. Pronto, fui morar para a Póvoa e no ano passado, em agosto, a Nossa Senhoria decidiu mandar a carta de despejo pelo simples facto que nós não demos as chaves da nossa casa, o que é um direito do inquilino não dar as chaves. Pronto. Nós não fizemos nada na altura porque a pessoa pode dizer qualquer coisa, não podia dar outro motivo de nos querer mandar embora e é assim que é a vida de alguém que mora numa casa arrendada. Não muito a se fazer, digamos. Pronto, felizmente nós conseguimos arranjar uma casa mais acessível, também através de familiares, mas foi no ano passado, em agosto, que eu vi-me assim um bocado perdida porque eu não sabia o que é que ia ser o futuro dos meus pais e o meu futuro. E até hoje, não é? E pronto, se calhar não sei até quando, é sempre um bocado incerto o futuro dos meus pais, porque o meu, eu ainda posso assim mudar, eu posso fazer algo diferente, mas eu penso um bocado nos meus pais, eu penso se é aqui que eu vou conseguir morar, porque com as rendas assim como estão e até para comprar casa está muito difícil. E eu pensei genuinamente que em agosto do ano passado eu ia ter que deixar de estudar
quando pudesse, não é? Porque fiz 18 anos em novembro, porque eu ia ter que ajudar os meus pais, porque rendas 800 euros para quem recebe salário mínimo não é nada, porque, porque nem dá para pagar uma renda, porque o salário mínimo líquido é 774 euros e 800 euros não é uma renda que alguém consiga pagar. Para não falar só da renda, falar também dos meses que se tem que dar de adianto, que agora já estão a ser 5, 6 meses, e um monte de regras que existe para se poder entrar dentro daquela casa, ou seja, é a nossa casa que nós estamos a pagar, mas nunca nos sentimos confortáveis, porque agora é cada vez mais regras. E pronto, esta é a minha história, a história dos meus pais. É uma história que por acaso tem um final feliz, porque nós tivemos a ajuda das pessoas, da família, mas que eu sei que existe pessoas que não têm ajuda. E pronto, foi o que eu disse lá em Vila do Conde. Esta ideia dos tetos às rendas é uma ideia bastante interessante. Obviamente que poderá haver mais coisas que se possa fazer, mas nós temos que dar o primeiro passo para tudo acontecer. E pronto, eu acho que é bom, acho que é uma boa iniciativa. E pronto, esta é a minha história. Obrigada. Obrigada. Onde é que cá? Nós conhecemos hoje na Faculdade de Letras e eu acho que há uma história aqui para ser contada. E que vem para aqui porque se não faz feedback. E já que vieste, obrigada por teres vindo. Claro. Acho que é muito fixe poderes contar. Queres ficar em pé? Posso ficar em pé? Eu fico aqui. Sim. Okay. Pronto, basicamente eu sou de Celurico e até vir para a faculdade eu nunca vi muitos problemas em termos de renda, porque em Celurico não era... As rendas nunca foram muito altas. Ok. As rendas nunca foram muito altas e eu nunca tinha passado por algo do género, mas quando fui colocado na faculdade tive durante um mês à procura de casa e o mais barato que consegui arranjar foram 450 euros sem despesas incluídas, um quarto. Eu tentei procurar mais, só que depois fiquei sem tempo, não havia mais lado nenhum para ir, então tive que me sujeitar a isso. O meu pai é imigrante na Suíça e os 450 euros, mesmo sem as despesas, eram mais dinheiro do que o abono dele cobria sequer. Mas os meus pais tentaram fazer um esforço e fui para essa casa. Em janeiro, entretanto, perdi o apoio do meu pai e tive que procurar outra casa dentro do espaço de um mês. E tive um mês em casa da minha avó, à procura de casa. Não encontrava quarto nenhum, era uma altura um bocado complicada para encontrar quarto para estudante e não encontrava nada abaixo de 500 euros. E mesmo os de 500 euros eu tentei contactá-los e ninguém me respondia de volta. Então vimos-nos numa situação um bocado complicada e eu tive que ir para uma residência em que estou a pagar 670 euros por mês por, por um quarto de tipo 5 metros quadrados. E vou ter que sair da residência até ao final deste mês, até porque a minha mãe já não me consegue ajudar mais. A minha mãe teve que emigrar, entretanto. Ela emigrou agora em abril, porque não me conseguia ajudar a mim e ao meu irmão. Durante muitos meses, desde o segundo semestre, desde que eu tive que ir para a residência, ela nem me conseguiu dar dinheiro sequer durante o mês. Tive que andar com muitas ajudas da minha madrinha, de vez em quando, das minhas tias. E pronto, agora vou congelar a matrícula a partir de setembro, porque a partir de setembro vou viver com uns amigos. Está um bocado complicado na mesma, porque como já falaram, para dar entrada numa casa estão a pedir muitas rendas, mesmo tipo um espaço mais barato que conseguirmos estão a pedir tipo 4 rendas de calção e não sei o quê, e tipo está mesmo muito complicado. Mas esse é o plano. Vamos trabalhar todos, eu e os meus amigos, e arranjar uma casa a todos. Eu vou trabalhar durante um ano para ver se consigo juntar dinheiro para voltar a estudar um ano depois. Não, eu tinha perguntado ou não tinha perguntado a outras pessoas que vieram, não querem falar. Nós não obrigamos ninguém a falar, é quem não quer não fala. Acho que se calhar podemos ficar por aqui. Nós,
vamos continuar a conversar e acho que a ideia é podermos ter uma conversa mais informal e, portanto, terminando esta parte mais formal, se é que se pode dizer isso, passaremos também a uma conversa mais informal. Mas eu queria dar-vos 2 notas sobre esta campanha e porque é que nós escolhemos terminá-la assim e sobre o modelo de campanha que fizemos. O ano passado, na campanha, nós já falávamos muito sobre habitação e houve um comício em Guimarães. E nesse comício em Guimarães, o comício foi interrompido por uma mulher que apareceu e que interrompeu o comício a meio. Quem estava lá lembra-se desse momento e que pediu para falar. Houve um primeiro momento de algum desconforto porque ninguém compreendia muito bem o que é que aquela pessoa queria interromper um comício de um partido político e depois nós convidámos-la a falar da tribuna e ela contou a sua história. E era uma história de habitação. Era uma história de uma mulher que tinha sido despejada ou ia ser despejada. Nós depois acompanhámos esse processo. Se não me engano, ela chama-se Mariana. E não conseguia encontrar uma casa. E ela interrompeu o comício do Bloco para falar sobre a sua situação. E nós ficámos a pensar nisso. E entendemos que queríamos fazer uma campanha em que as pessoas não tivessem que interromper os nossos comícios para poder contar as suas histórias. E fazer uma campanha em que fosse possível mostrar as histórias de toda a gente, dos invisíveis, das invisíveis, de toda a gente que tem dificuldade em chegar ao fim do mês, toda a gente que trabalha tanto, toda a gente que está a deixar de estudar porque não consegue pagar um quarto ou uma residência, de quem tem medo pelos seus filhos, de quem tem medo pelos seus pais. E é muito difícil mostrar isto na televisão. É muito difícil nós fazermos uma ação na televisão para mostrar o sofrimento de alguém que não consegue uma casa, o sofrimento de alguém que tem medo pelo futuro, o sofrimento de alguém que acha que vai ter que emigrar, que se preocupa se os seus pais ainda têm a idade para emigrar ou que possam não ter um futuro seguro em Portugal. E porque queríamos mostrar isto e porque queríamos uma campanha que mostrasse e desse voz a todas as pessoas que não têm voz no dia-a-dia e que muitas vezes ficam fora das campanhas, nós mudámos a nossa campanha e a forma de a fazer. E quisemos fazer uma campanha para ir ter com as pessoas e por isso criámos o Porta a Porta e uma campanha para ouvir as pessoas. E por isso criámos momentos de campanha que não são os momentos tradicionais que nós estamos habituados a ver na televisão, mas que são os momentos em que as pessoas que nós encontramos vêm contar a sua história, vêm contar o seu testemunho, porque nós não temos outra forma de a contar. Tem que ser com uma cara, com uma voz, com uma experiência pessoal. Nós representamos muitas pessoas e muitas histórias, mas ouvir de voz própria é muito, muito importante. E o Porta a Porta permitiu-nos conhecer muita gente. O primeiro Porta a Porta que eu fiz foi no Porto. E foi, em parte, em algumas ilhas do Porto. E uma senhora convidou-nos para entrar numa casa, não é muito habitual, mas para mostrar as condições em que vivia e a renda que pagava. Havia partes da casa a cair por causa da chuva e da umidade, e a senhora vivia ali sozinha, pagava uma renda maior do que podia pagar, não conseguia ir para mais lado nenhum, não havia hipótese de conseguir uma habitação social porque a fila de espera é imensa, e ela queria nos mostrar a situação dela. E nós só conhecemos este caso porque fomos bater à porta daquela senhora. E eu ainda voltei lá uma segunda vez, por causa de umas outras ilhas, e fomos outra vez falar com aquela senhora, e agora conhecemos-la, temos uma relação com ela. E quem diz, aquela mulher que eu conheci no Porta a Porta no Porto, diz milhares de pessoas que nós fomos conhecendo ao longo da campanha. Estão aqui pessoas que eu conheci hoje na Faculdade de Letras e que estão aqui, obrigada, e que vieram contar a sua história porque estiveram e estavam na Faculdade de Letras naquele momento e que felizmente aceitaram vir aqui. E é muito bonito e emocionante que as campanhas possam ser isto. É muito emocionante encontrar pessoas aqui que nos contactam porque têm um problema, que vêm a uma sessão sem nunca ter vindo a uma sessão do Bloco, ou que nós conhecemos no Porta a Porta e que se sentem confortáveis para vir a uma sessão do Bloco. Nós queremos ser isto. Nós queremos ser um partido que dá voz e que fala dos problemas das pessoas, da realidade, das dificuldades de todos os dias. E quisemos muito que a campanha fosse sobre isto, e eu acho que esta campanha vai mudar o Bloco de Esquerda. E vai, de alguma forma, talvez mudar a política. Não sei se estamos a sonhar muito, mas acho que vai mudar.
a forma como fazemos política. Nós precisamos menos de encenações, precisamos menos de demonstrações vazias de poder, precisamos menos de contar o número de bandeiras que estão numa sala ou numa rua e precisamos mais de contar as histórias de quem sofre, de quem vive e de quem luta em Portugal. E foi esta a campanha que nós quisemos fazer. Uma campanha com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita festa, mas também com momentos de emoção, com muitas histórias pessoais e com propostas que nós queremos que sejam a cola disto tudo. Que sejam a cola disto tudo. Nós fizemos uma campanha a falar de habitação e temos um compromisso. E esse compromisso que fizemos a todas as pessoas que encontramos, e eu gosto de pensar que é por isso que as pessoas se sentem seguras e gostam de vir ter connosco para contar a sua situação, o compromisso é que cada deputado, cada deputada do Bloco de Esquerda vai levar... Já eram os deputados do Bloco de Esquerda que levavam o tema da habitação ao Parlamento. Somos 5 e fizemos barulho como se fôssemos 230. E lutámos e batemos e denunciámos o que se passava, sem nunca ter medo dessa denúncia. Agora, se 5 deputados fizeram tudo isto para denunciar a crise da habitação, imaginem o que nós não podemos fazer com mais deputados. Imaginem o que nós não podemos fazer com mais deputados, deputadas do Bloco de Esquerda. Nós teremos a capacidade não só de denunciar, e é importante denunciar, não só de combater, não só de dar a voz, de representar, mas também de mudar a vida. É por isso que chamamos esta campanha Mudar de Vida. Porque nós queremos mudar de vida, mudar a vida sem ter que mudar de país. E mudar a vida é compreendermos que somos um povo que partilha problemas, que aquilo que nos une são as dificuldades e os problemas que partilhamos, que o problema da habitação é transversal à sociedade portuguesa, que o problema dos baixos salários é transversal à sociedade portuguesa, que o problema das desigualdades e da injustiça é transversal à sociedade portuguesa e nós queremos procurar as soluções que unam toda a gente, porque não queremos um país dividido pelo ódio, nem pelo egoísmo, nem pelo individualismo, porque nenhum problema da sociedade e do país se vai resolver assim. Vocês repararam como as campanhas de ódio e de egoísmo e as campanhas de bandeirinha no ar não apresentam propostas para o país? Como não falaram do trabalho, do salário, do trabalho por turnos, das horas extraordinárias, do problema da habitação, das rendas que são altas, do preço das casas que é alto, das pessoas que são despejadas. Não falaram, passaram como se esta realidade, como se este mundo não existisse. Não existisse. E por isso insistem apenas na divisão, no ódio. Falam tanto, debates inteiros. Eu sou testemunha. Debates inteiros a falar sobre a grande economia. Debates acesos sobre a 10ª de crescimento do PIB. Sobre o milagre do crescimento económico se baixar os impostos sobre as grandes empresas. Tanta gente tão capaz de discutir os grandes temas, a macroeconomia, e tão incapaz de olhar para a vida das pessoas, tão incapaz de ver os problemas que as pessoas enfrentam todos os dias e de chamar por aquilo que nos une. Chamar por aquilo que nos une. O que nos une é querermos uma vida boa. O que nos une é querermos uma casa que possamos pagar. Nós queremos viver num país... Nós queremos viver num país em que ninguém tem medo de não ter casa. Nós queremos viver num país em que ninguém é assombrado pelo medo de não ter casa no presente ou no futuro. Porque isso é uma vida boa. Isso é liberdade. Não há liberdade sem haver casa. Não há liberdade sem haver justiça. Não há liberdade sem sentirmos que somos recompensados e reconhecidos pelo trabalho que fazemos todos os dias. Não há liberdade se temos que desistir de estudar porque não conseguimos pagar uma residência ou uma casa. Não há liberdade num país de desigualdades e injustiça. E nós queremos essa liberdade. Nós queremos que toda a gente tenha direito a essa liberdade. E por isso batemos pela igualdade. E por isso falámos do trabalho das mulheres. E por isso levantámos às 4 da manhã
para mostrar aquelas mulheres que fazem o trabalho, o serviço de limpeza doméstico, de que ninguém fala, como se elas não existissem. São as mulheres invisíveis que entram nos edifícios antes de nós chegarmos e quando nós entramos elas já saíram. Mas entretanto está tudo limpo. E elas depois passam para outro trabalho, para outro trabalho, para outro trabalho e vão chegar a casa às 9 da noite e não conseguiram estar com os seus filhos e não vão ganhar um salário que lhes permita pagar a casa. Este é o país real, este é o país que nós temos e é para ele que queremos responder. É este país que nós queremos mostrar. E por isso, quando chega a estes momentos da campanha, em que temos que fazer um apelo ao voto, acho que o devemos fazer com muito entusiasmo, com muita confiança e com muita certeza. Sim, nós apelamos ao voto, porque sim, nós passamos uma campanha inteira, a nossa vida inteira, a defender as pessoas, a defender quem trabalha, a defender o direito à habitação. E por isso, sim, nós merecemos esse voto porque temos um compromisso inabalável. Temos um compromisso que ninguém consegue abalar, que ninguém consegue diminuir, que ninguém consegue abanar, de responder pela vida do nosso povo, de toda a gente, pela habitação, pelo salário, pela justiça, pela saúde, pela cultura, pela educação, por tudo aquilo que nos torna um povo solidário, um país grande. É esse o nosso projeto. Nós não nos esquecemos porque é que fazemos política. Não nos esquecemos. Eu não me esqueço porque é que faço política, a Marisa também não, o Adriano também não. Acho que ninguém que está no Bloco de Esquerda se esquece por um segundo porque é que está no Bloco de Esquerda, porque é que entrou para o Bloco de Esquerda e porque é que isto é o projeto das nossas vidas. Porque nós não desistimos de mudar o mundo. Porque nós não desistimos de mudar o país em que vivemos. Porque nós não desistimos do direito à habitação. Porque nós não desistimos das nossas cidades, dos nossos jovens, nós não desistimos da nossa felicidade, nós não desistimos do nosso futuro. E é por isso que fazemos política. Fazemos política para mudar de vida. E sabemos o que é que queremos fazer e sabemos para onde é que queremos ir. E por isso, apelamos ao voto no Bloco de Esquerda. E por isso dizemos que votar no Bloco de Esquerda é votar para baixar as rendas, para baixar o preço da habitação. Votar no Bloco de Esquerda é votar para aumentar os salários, para reconhecer quem trabalha tantas horas, para dar uma reforma mais cedo a quem quer e precisa, porque trabalhou tanto, para respeitar os serviços públicos, para construir um país unido, em que toda a gente tem a liberdade de ser quem quiser e de viver a sua vida em igualdade. E é esse projeto de felicidade, é esse projeto de país que nós queremos construir. Por isso, obrigada por estarem aqui, obrigada por terem feito esta campanha connosco. Ela sabe a pouco. Acho que temos um bocadinho esta sensação de... Pelo menos eu sinto isto, à medida que a campanha foi avançando, eu acho que me sinto menos cansada e com mais vontade de fazer mais campanha. Porque é uma campanha que vale a pena, que é real, que diz alguma coisa às pessoas e que nos toca a nós. E assim vale a pena fazer política. Assim vale a pena. E por isso, muito obrigada por fazerem valer a pena. Muito obrigada a quem esteve no porta a porta todos os dias e vai estar ainda amanhã, ainda nos vamos encontrar. E também muito obrigada a quem se juntou a nós e que confia em nós para contar estas histórias e confia em nós para os e as representarmos. E queria garantir-vos que essa confiança será sempre retribuída. Nós queremos sempre ser merecedores e merecedoras dessa confiança. E por isso, a confiança no projeto do Bloco, a confiança no voto do Bloco, vai ter um resultado. Os deputados e as deputadas do Bloco são para lutar por todos nós. São para lutar pela igualdade, pela habitação, são para lutar pela justiça, são para lutar pelos serviços públicos, são para lutar pelo nosso futuro e pela nossa vida. Muito obrigada por estarem aqui. E continuamos a nossa conversa informalmente, como foi toda esta campanha.